parceiros e parceiras do agronegócio, como vocês estão? Vamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de colheita, como executar uma colheita aqui dentro do sistema. E aqui eu já coloco um ponto de atenção, tá? Como você vai localizar essa página. Existem duas possibilidades, dependendo de qual versão do sistema você está usando, né? Aqui podemos ter a parte de movimentos de estoque, né? Se você fez a contratação do módulo de suprimentos, ou também temos uma partezinha que se chamaria aqui processo de colheita, onde unicamente você consegue executar a colheita aqui dentro do sistema. Tanto um quanto o outro funciona exatamente da mesma maneira, o processo de colheita, tá? Aqui eu estou dando o exemplo em cima da telinha de movimentos de estoque, que tem uma particularidade só, mas bem tranquilinho. E sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, vou clicar aqui em cadastro e vamos começar o cadastro de uma colheita. Vou colocar aqui uma data, uma determinada safra, departamento opcional, né? No caso aqui eu não tenho nenhum departamento cadastrado, mas caso você use o departamento, você pode relacionar aqui também na parte de movimento de estoque, tá? Vamos lá. Tipo, e aqui eu mostro a particularidade. A colheita vai ser um dos tipos dessa movimentação de estoque, no caso, uma entrada de produto aqui no seu depósito. E se você estiver usando a versão mais básica, né, o plano mais básico, você somente vai ter a opção colheita aqui no tipo, certo? Uma vez que colocamos aqui a colheita, aparece o depósito de destino, né, da entrada desse produto. Vou colocar um depósito qualquer aqui e também o responsável e o solicitante. Posso colocar uma entidade aqui para ambos os campos, né? O responsável pela colheita e o solicitante por esta informação. A atividade, a gente seleciona aqui uma atividade e eu vou dar o exemplo aqui com o café. O que é importante aqui na colheita e muita atenção nessa parte, muita atenção. A colheita, a gente vai fazer a entrada do produto lavoura aqui dentro do sistema. O que eu quero dizer? Por exemplo, vamos pensar no café, né? O café lavoura, mesma coisa que o café em coco, é o café que não passou ainda pelo processo de benefício. Então, o produto beneficiado vai vir numa segunda etapa, num segundo cadastro, que é o cadastro da produção. E isso pode servir para qualquer cultura quando a gente faz abordagem aqui dentro do RP. Por exemplo, soja. A soja eu posso colher ela em quilos, destino ela a um armazém, enfim, vai ter um monte de processo lá no armazém, inclusive descontos, em que eu transformo aquilo em saca, que também está no processo de produção e não no de colheita. Aqui na colheita, a gente vai fazer em cima da quantidade bruta. No caso do café, existe até a particularidade de o primeiro produto, né, o produto café lavoura, estar mensurado em litros e não em sacas diretamente. E por isso eu tenho este campo aqui chamado fator de conversão. Em média, tá? A gente pode trabalhar aqui com 500 litros de café vão virar uma saca no futuro. Então eu posso aqui usar uma média de fator de conversão. Isso varia conforme a região, safra a safra, mas aqui eu estou usando o exemplo de 500, tá bom? Depois, qualquer coisa, é só trocar aqui para qualquer número, por exemplo, 450, enfim. Que é importante também selecionar o talhão aqui em que eu vou executar esta colheita. Uma vez eu destino um talhão, que é um campo não obrigatório, tá, gente? Mas até mesmo para visualização dos seus relatórios de colheita, recomendo fortemente que você faça o apontamento da colheita por talhão. Além disso, tem o campo romaneio, que aqui no caso é um campo não obrigatório, eu vou deixar ele vazio. Descrição, aqui é um teste, mas você pode colocar a descrição da maneira que achar melhor, é um campo totalmente livre para escrita. E aqui, vamos lá, relação de produtos. Primeiramente, eu seleciono o produto, que aqui no caso já veio o café lavoura a partir aqui da atividade que eu coloquei, já está vinculado lá no cadastro de atividade como produto colheita. E temos aqui, então, que colocar a sua quantidade. Quantos litros eu vou colher? Litros. Quantos litros de café
eu vou colher. Eu posso, inclusive, sobre esse café, teria aqui aparecido um campo, que seria do cadastro de produtos. Eu consigo determinar a variedade. Se eu quero controlar, por exemplo, café pano, café vassoura, eu consigo trazer variedades sobre esse produto colhido, desde que eu preencha corretamente o cadastro de produtos. Até mostrei um exemplo aqui, ó. Aqui no cadastro de produtos, eu estou aqui no café, eu tenho aqui, ó, variedade principal deste café, um campo lá do cadastro do produto, em que eu posso separar por barra, né? Aqui eu tenho pano, eu tenho vassoura e esse café fica cadastrado dessa forma. Por hora, eu não vou usar esse campo aqui, tipo, mas ainda assim eu tenho que informar a quantidade colhida. Então, por exemplo, se eu colhi 5.000 litros, por exemplo, pensando neste fator de conversão, seria algo equivalente a 10 sacas, tá? Mas, a primeiro momento, eu faço a colheita em litros. É muito importante deixar claro isso. Em litros ou conforme a unidade de medida que você fez o cadastro desse produto. Por exemplo, no caso da soja, se aqui eu coloquei quilos, o cadastro do produto foi em quilos, aqui eu tenho que usar a abordagem em quilos. Inclusive, tem aqui mostrando qual que é a unidade de medida desse produto. Uma vez finalizado isso, eu posso clicar aqui no botão salvar e, opa, não coloquei o talhão selecionado, será que é aqui? Esse aqui é o talhão, faz parte? Esse faz parte. O talhão tudo codificado, mas aqui é somente um exemplo para teste, tá? A ideia é que vocês têm que prestar atenção sobre fator de conversão, vocês têm que pegar a unidade de medida daquele produto lavoura e pensar sempre que aqui a gente está executando a colheita de fato, não estamos trabalhando com o produto final. Eu acho que é isso. Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.